Olá, vamos para mais um shot de Direito Eleitoral, agora corrigindo o 15º simulado, tá, de Direito Eleitoral. Foi postado dia 1º de fevereiro, então bem recente, por enquanto é o nosso último simulado de Direito Eleitoral, enquanto não aparecerem outros, mas dessa sequência até então é o último, tá? Preparação para TRS, temas múltiplos, então a gente vai dar uma circulada nas leis eleitorais, mas está bem tranquilo. Quem acompanhou esses 14 correções de simulado, está bem tranquilo. Então, como eu disse no outro, eu só vou pincelar alguma coisa ou outra para a gente poder ganhar tempo, beleza? Então, aqui ó, simulado, tá lá na página, tá? Pode procurar lá, que tá tudo lá, gente. Não tem como eu enviar para ninguém, tá? É um link, você vai ter que clicar lá no link para poder abrir e imprimir o simulado, tá? Beleza. 1. No que se refere à Justiça Eleitoral Brasileira, assinale a alternativa correta. A. São órgãos da Justiça Eleitoral. Aí você já fez o quê? Do lado, viu? Órgãos da Justiça Eleitoral. Já fez ali umas 4 setinhas e escreveu TSE, TRE, Juiz Eleitoral e Junta, tá? E aí olhou lá, Tribunal Superior Eleitoral, TRS e Juiz Eleitorais apenas. Errado. Você, de acordo com o seu esqueminha, tá faltando quem? Juntas Eleitorais. Artigo 118 da Constituição Federal vai trazer a composição da Justiça Eleitoral. B. A organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais serão necessariamente dispostas por meio de lei complementar. Correto, tá? É o artigo 121 da Constituição. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Correto, certinho, tá? De acordo com a Constituição. Então, número 1, resposta letra B. Será de competência originária do TRE o julgamento dos crimes eleitorais cometidos pelos candidatos à eleição. Por que essa alternativa está incorreta? Porque ela generalizou. E a gente sabe que não, que cada órgão vai julgar de acordo com a sua jurisdição. Então, TSE nacional, TRE regional e juiz, ali os candidatos aos cargos municipais, tá? E aí, no caso, como que ficaria correta? Crimes eleitorais cometidos pelos candidatos a governador e vice, deputado federal, deputado estadual e senador. Onde que está isso? Artigo 29, inciso 1º, a linha A do Código Eleitoral. Então, compete aos TREs processar e julgar originalmente a. O registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador e vice e membros do Congresso e da Assembleia Legislativa. Tranquilo, né? E D, das decisões do TRS, somente caberá recurso na hipótese em que elas representarem afronta à disposição expressa constitucional, a disposição expressa na Constituição ou na lei. Qual que é o erro dessa alternativa? É o somente, porque não é só esses casos. Se a gente for lá no artigo 121, a gente vai encontrar o seguinte. Quer ver? Ó, parágrafo 4º. Das decisões dos TREs, somente caberá recurso quando forem proferidas contra a disposição expressa dessa Constituição ou de lei, que é o caso que a alternativa trouxe, porém o problema foi trouxe somente, e a gente vai ver os outros casos. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, anularem diplomas ou de decretarem perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, e 5º, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Então, a alternativa, ela estaria certa se não fosse somente, porque ela traz uma das hipóteses de recurso.
né, contra a TRE, mas não só esse que ela trouxe, tem outros 4, né, ela trouxe só um. Beleza, então vamos embora. 2. Acerca do alistamento e dos serviços eleitorais, mediante processamento eletrônico de dados, à luz da Resolução 21.538, assinale a opção correta. A. No caso de transferência em decorrência de alteração de domicílio, haverá nova emissão de número diferente de inscrição. Errado. Não haverá. Coloca um não aí. Segundo o artigo 5º, parágrafo 1º, o número vai manter, tá? B. Quando o eleitor necessitar de pequena alteração em seu título, poderá pedir segunda via do documento, pois isso já retificará o necessário. Errado, tá? Isso aqui seria o caso de revisão para fazer a alteração de dados. Segunda via, como o próprio nome diz, é igual à primeira via, só no caso que a pessoa perder ou tiver o título eleitoral for destruído. Então, a segunda via é outra hipótese. Nessa hipótese aqui é revisão, artigo 6º da resolução. C. O número de inscrição compor-se-á de até 14 algarismos. Errado, é até 12 algarismos, tá? Artigo 12, parágrafo único. Eu tenho que parar de ficar falando tá o tempo todo. Vou tentar controlar. D. O alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo. Gente, fácil demais, né? Claro que é. Artigo 16 da resolução 21.538. Então, 2, letra D. 3. Considerando a lei dos partidos políticos, que é qual? 9.096/95. Assinale a alternativa correta. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Correto, tá igualzinho o artigo 2º da lei, tá? Essa questão aqui seria um caso de uma Consulplan, de uma Fundep, de uma Sesgran Rio, em que ela vai pegar os artigos seguidos e vai fazer alternativa, alterar uma coisa ou outra. Olha só para você ver. Olha a B. O partido político tem autonomia exclusiva para definir a própria estrutura interna. Errado. Olha lá o artigo 3º. Deixa eu abrir na minha lei aqui. Peraí só um instantinho. Olha o artigo 3º. É assegurada ao partido político autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Então, não tem nada de exclusivamente. Mais um errinho aí de somente, exclusivamente, cuidado com isso. C. Os filiados de um partido político têm iguais direitos e diferentes deveres. Que bobagem, hein? Artigo 4º. Os filiados de um partido político têm iguais direitos e deveres, obviamente. D. Alguns partidos políticos, alguns, viu? São todos não, podem submeter-se a entidade estrangeira. Claro que não. Artigo 5º da lei. A ação do partido político tem caráter nacional e exercida de acordo com seu estatuto e programa, sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros, tá? Então, tranquilo, pegou ali, mesmo se você nem tivesse lido a lei ou né, não tivesse assim, tão afiado na lei, só você dá uma olhadinha aqui, você vê que o trem é até lógico, né? Então, 3, letra A. 4. De acordo com o Código Eleitoral, cuidado, de acordo com o Código Eleitoral, assinale a alternativa incorreta. Essa questão é chata, porque é uma coisa que eu tenho um certo medo de chegar na prova e na questão pedir de acordo com a Constituição, de acordo com o Código Eleitoral. Então, tem que tomar cuidado, porque em algumas coisas do Código Eleitoral, algumas coisas não são mais aplicáveis por causa da Constituição. Aquela primeira parte do código mesmo, aqueles primeiros artigos, muita coisa ali não se aplica mais.
E a questão 4, ela trouxe coisas que não são mais aplicáveis. Mas o cara cobrou de acordo com o código. Ele tá errado? Não. Ele é chato? É. Porque ele cobrou um trem picuinha e que a gente não tem mais, assim, que não é mais aplicado. Mas ele cobrou de acordo com a lei que está em vigor, né? A parte que ele foi cobrado não está por causa da Constituição. Mas fazer o quê? Então tem que tomar cuidado. Eu morro de medo disso. Se vier uma coisa cobrando em relação ao Código Eleitoral, porque com relação à Constituição, a gente está careca de saber, né? Artigo 12, 13, 14, 15, né? 16, 17, 18, né? Que é aquela parte de direito eleitoral, direito político. Essa parte ali do artigo 118, até o 121, então essas coisas a gente já sabe. Mas aí tem que ficar atento se é de acordo com a Constituição ou de acordo com o Código. Nesse caso, é de acordo com o Código. Então, é coisa esquisita e que não é mais aplicável. Mas pode acontecer. Então, ó, de acordo com o Código, assinar a alternativa incorreta. E ainda por cima, enunciado péssimo. Assinar a alternativa incorreta. Não podem alistar-se eleitores. Então, né, pelo enunciado, nós temos 4 alternativas, 3 não podem alistar-se como eleitores, mas 1 pode. É isso que ele quer. Ele quer que marque aqui quem pode, porque 3 não pode e 1 pode. Os analfabetos, de acordo com o Código Eleitoral, se a gente olhar lá, artigo 5º, não podem alistar-se eleitores. Inciso 1º, os analfabetos, tá? Então, a letra A está certa, né? Eles não podem se alistar como eleitores, de acordo com o Código. B, os que não saibam exprimir-se em língua nacional, certa, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º do Código. C, os que estejam privados temporário ou definitivamente dos direitos políticos, certo, de acordo com o inciso 3º do artigo 5º do Código Eleitoral. E D, os militares, ainda que não sejam oficiais ou aspirantes a oficiais. Errado. De acordo com o parágrafo único do artigo 5º, os militares são alistáveis, desde que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas marinhos, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior, tá? Então, a D é que está errada, de acordo com o Código Eleitoral. Tá? Mas a gente já sabe que analfabeto é facultativo, de acordo com a Constituição. Quem está privado de direito político pode votar, só não pode ser votado. Então, assim, tem que tomar cuidado. Mas, de acordo com o Código, a questão está beleza, e aí a resposta fica sendo letra D. Ok? De acordo com o Código Eleitoral, de novo, o corregedor regional da Justiça Eleitoral, no desempenho de suas atribuições, se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos. Muito tranquilo, olha isso aqui. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, apenas. Claro que não, né? Por determinação dos juízes eleitorais e das juntas. Quem está lá embaixo vai mandar em quem está em cima. Claro que não. Determinação? C, sempre que entender necessário. Lógico. E D, a requerimento de partido deferido pelo juiz eleitoral. Claro que não. Vamos lá no artigo 26, parágrafo 2º do Código Eleitoral. No desempenho de suas atribuições, o corregedor regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos. 1. Por determinação do TSE ou do TRE. A pedido dos juízes eleitorais. A pedido. A requerimento de partido deferido pelo TRE. Lógico, a quem que ele é submetido? Ao TRE e não ao juiz. Sempre que entender necessário. Beleza. Então, número 5, letra C. 6. Com relação à atuação do Ministério Público, os tribunais regionais eleitorais, né, nos tribunais regionais eleitorais, assinar a alternativa correta. Aonde que vai falar isso? No
Código Eleitoral, artigo 27. Vou ler o artigo 27 e a gente já marca a alternativa correta, porque não tem nem muito que ficar lendo isso aqui, não. Servirá como procurador regional, junto a cada TRE, o procurador da República no respectivo estado, tá? E onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador-Geral da República. Então, não é promotor, não é designação pelo presidente do Tribunal Regional, lógico que não. O procurador, ele é do Ministério Público, não do TRE, né? Então, a B e C vai viajar, vai misturar promotor, vai misturar procurador-geral com regional. Então, nós temos, se é TRE, eu tenho um procurador regional da República, mas é de acordo ali com o Estado, tá? E aí, quando eu tiver mais de um, o chefe deles vai designar quem for, ok? Procurador regional, o procurador da República, do respectivo Estado, ou seja, um procurador da República regional, que é daquele Estado, que vai atuar junto com quem? Com o TRE. Promotor seria no caso de quem? De juiz, que aí é instância com instância, tem que bater aí. Beleza? Então, 6, letra D. 7. De acordo com a Lei das Eleições, 9.504, assinale a alternativa incorreta. A. Serão realizadas simultaneamente as eleições para presidente e vice, governador e vice do Estado e Distrito Federal, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital. Pensa na sua vivência. É isso mesmo? Claro que é. Artigo 1º, parágrafo único, inciso 1. Tá? Correto. B. Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, computados os brancos e os nulos. Tá, os brancos e os nulos vai para quem? O mais bonito, o mais idoso, o que... Como que define? Gente, não são computados brancos e nulos, não são. Artigo 3º. Então, achamos a resposta, 7, letra B. C. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional ou para ambas, claro. Podendo, nesse último caso, formar-se mais de uma coligação para eleição proporcional, dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. Correto, correto, correto. Pegou o marca-texto, marcou, porque é de acordo com o artigo 6º, tá? Muito tranquilo. D. Nas eleições proporcionais, conta-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Tem que ficar atentos, tem as duas hipóteses, para os candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Porque no caso de eleição proporcional, são, sei lá, deputado estadual, que são 5 números. Se o cara digitar o número da legenda e confirmar, o voto é válido? Vai para a legenda, ok? E majoritário? Gente, majoritário é só 2 números para qualquer cargo. E aí, né, coincide com o número do candidato coincide com o da legenda. 8. Com relação às súmulas do TSE, assinale a alternativa correta. Gente, muito legal. Não cai no meu edital súmulas do TSE. Deixa de ser bobo. Vai lá e olha as súmulas do TSE. Quem tá aí, né? Você imprime isso aí. Mesmo quem não tenha, né, um vadimeco aí, vai lá e olha. São, quer ver, ó? 21 súmulas. E mesmo assim, deixa eu ver aqui. Não são sequenciadas. 13, 15, 18. Então, nem são 21. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 súmulas que te ajudam a entender um monte de coisa. Você vai ficar assim, não tá lá no meu edital. Vai deixar de ler? Claro que não. Dá uma lida, assim, entendi a interpretação de certo artigo. Faz isso. Vai por mim. Tá? E mesmo porque você não está estudando só para um edital, você está estudando para o que aparecer, não é mesmo? Claro que é. Então, beleza. Não havendo preferência, né, gente?
A. Não havendo preferência entre candidatos que pretenda o registro da mesma variação nominal, ou seja, de nome, defere-se o registro do mais idoso. Não, de acordo com a súmula 4 do TSE, é o que tenha primeiro requerido isso. Então, vamos supor que eu tenho José da Silva. Foi lá e pediu, lá fez a requisição para o seu registro. Ele quer como José da Silva. Aí veio um outro e falou assim, não, eu quero José da Silva também. Teve 2 José da Silva. Como que vai ficar? O primeiro que requereu. O outro José da Silva, o segundo, ele vai ter que colocar uma outra variação. Ah, vou pôr José das Gaiolas, que é como ele é conhecido. Então, fica José das Gaiolas, tá? Mas aí, quem que vai levar o nome? Quem primeiro requereu, tá? Súmula 4. E aí, a gente responde... Essa questão eu acho engraçado, que a A e a B se eliminam, a C e a D, uma delas se eliminam. É engraçado isso. Então, a B a gente já resolveu também, porque vai falar de preferência será definida através de sorteio. Claro que não. É do que primeiro tenha requerido, ok? C. A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independente de reabilitação ou de prova de reparação dos danos. Súmula 9 do TSE, correto. Olha para você ver, uma coisa importante dessa, que é a suspensão de direitos políticos, que a gente vê isso o tempo todo. Olha o entendimento, às vezes você nem sabia disso e tá lá na súmula explicando, tá? Corretíssimo, de acordo com a súmula 9. E aí você já responde a D, que tá falando que é após reabilitação. Nada disso, tá? Acabou a pena, acabou a suspensão. 9. Não se incluem dentre as fontes do direito eleitoral as leis estaduais, porque artigo 22 da Constituição Federal é competência privativa da União legislar sobre direito eleitoral, tá? Então, resoluções do TSE são decisões jurisprudenciais, são normas da Constituição Federal, lógico, tá? Leis estaduais, não, porque o Estado não vai dar pitaco nisso, não. E 10, para fechar, as juntas eleitorais. Qual que é o nosso artigo das juntas? A partir de qual artigo? O 36 do Código. Essa questão é estranha, mas vamos lá. Poderão contar na sua composição com até 2 agentes policiais. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ir acompanhando. Gente, agente policial em junta a gente já sabe que não pode, né? Olha lá no 36. No 36, parágrafo 3º. Não podem ser nomeados membros das juntas, escrutinadores ou auxiliares. 3. As autoridades e agentes policiais. A gente já sabe que polícia não pode mesmo, além disso, tem que ter até uma certa distância dos locais de votação. Por quê? Resquício de ditadura militar, ok? Então, policial, não. E aí a gente já responde onde? A C. Serão presididas pela autoridade policial. Claro que não. Você não pode nem compor quando vai ser presidido. E quem é que preside junta mesmo? Gente, é o juiz, tá? Artigo 36 caput. Compor-se-ão às juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, tá? É o juiz. Então, A e C fora. Vão olhar a D. Serão presididas pelo membro mais velho. Acabamos de responder. É quem que é? O juiz eleitoral, tá? Ah, mas tem um tio lá que vai participar da junta que tem 80 anos. E o juiz eleitoral só tem 30. Tá, mas quem que é o juiz eleitoral? O carinha de 30. Então, ele vai ser o presidente da junta. Ok? E a B? A B, ela é o gabarito porque ela é a menos errada. Eu não acho que ela esteja completamente certa. Por quê? Está escrito lá, não poderão ter como membros os parentes por afinidade de candidatos em qualquer grau, inclusive. Não. Segundo o parágrafo 3º do 36, vai falar lá no inciso 1º, os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o 2º grau, inclusive, e bem assim o cônjuge. Tá? Então, não é qualquer grau, é até o 2º grau. O cara é parente do candidato 5º grau, ele não vai poder compor a junta? Gente, às vezes o cara nem se conhece, tá?
tá? Pode sim. Aqui tá falando de até o 2º grau inclusive, ou seja, incluindo o 2º grau, tá? Então, caiu uma questão dessa, você vai marcar a menos errada. Você não vai dizer, tô na dúvida, mas será que... mas essa B tá errada, então vou marcar D. Cara, você sabe que não é quem vai presidir junta é juiz e não membro mais velho? Para que você vai caçar confusão? Marca a menos errada. A que mais se aproxima da questão completamente certa é a B, porque tira o qualquer grau e põe 2º grau. Parágrafo 3º, inciso 1º do 36 do Código, tá? Então, fica sendo a 10, letra B. Entendida a justificativa da B? Certo? Então, é isso aí. Nos vemos no próximo shot. Espero que tenham gostado. E depois eu vou fazer um estudo da parte do Código Eleitoral. A gente vai associar alguns artigos com os outros. Acho que vai ficar bacana, tá? Para ajudar, principalmente na questão das competências, TSE, TRE, juiz e junta, tá? É isso aí. Um abraço e até mais.